A história da região extremo-oeste de Santa Catarina foi moldada por sucessivas correntes migratórias de descendentes de italianos, alemães, poloneses e caboclos, que contribuíram para formar essa rica diversidade de tradições. Embora já tenha se passado anos, a contribuição dessas etnias deixou marcas profundas no cotidiano e na economia do nosso município. E hoje, gratos pela herança generosa que deu origem às suas famílias, muitos descendentes dessas etnias deram continuidade a essas histórias e prosseguem cultivando a tradição de seus pais e avós. Povo alegre e festivo, os imigrantes italianos foram os primeiros a chegarem à cidade de São Miguel do Oeste, que até hoje lembram com muito carinho o início da jornada migueloestina. Me chamo Maria Luísa Cucarolo, tenho 70 anos, nasci em São Miguel do Oeste, nasci na Vila Oeste e aí depois papai e mamãe vieram para o bairro Santa Rita. Vivi a evolução da cidade até os 19, 20 anos. Assim, no começo não tinha estrada, era pau a pique, não tinha nada, tinha quem veio para colonizar, a grande maioria que colonizou São Miguel foi descendentes de italianos que vieram do Rio Grande para cá, no início, com o Padre Aurélio. O Padre Aurélio foi muito amigo da mamãe e do papai, então ele vinha para cá, às vezes ficava a semana inteira na casa, então era passarinhada, era mondongada, era macarronada, tudo que se relacionava à comida, ele vinha e ficava, porque aí às vezes ele fazia o roteiro dele e chegava aqui de burro, de cavalo, e com a batina, na época usavam batina, com a batina toda suja, a bombacha suja e coisa, a mamãe lavava, deixava tudo em ordem para ele. E como tinha um pátio grande na frente do mercado, da bodega, então os acontecimentos todos eram aqui, porque não existia igreja, não existia nada. Então que nem nas primeiras festas para construir a capela, para tudo, era tudo feito aqui em casa. Mas os costumes da família italiana ainda permanecem na família. De comida era tudo feito em casa, não tinha nada comprado. E as reuniões em família, que até hoje permanecem. Isso, a cultura italiana tem muito de se reunir para comer e a reunião da família. Sobre a cultura italiana no desenvolvimento da Vila Oeste, o fato dos italianos ter isso de agregar as coisas no âmbito familiar, isso eles levaram para a comunidade. Se você for ver a matriz, por exemplo, a gruta, tudo que saiu de São Miguel tem as etnias, todas as etnias têm um grande legado ali para alavancar a cidade. As indústrias que vieram, as coisas, tudo que eu acho que veio para São Miguel, todas as etnias, inclusive a nossa, a italiana, teve uma participação grande, mas muito grande, para o desenvolvimento de São Miguel. Tudo isso eu acho que ajudou a desenvolver a Vila Oeste, que hoje se tornou a São Miguel do Oeste. Por meio da preservação de valores, do canto, da dança, da gastronomia, da realização de eventos, características únicas, a etnia alemã ainda se mantém viva e faz parte do cotidiano da população que aqui reside. Eu tinha 2 aninhos quando o pai veio morar para cá. São Miguel do Oeste não tinha nada, não. Nem igreja não tinha nada. Estrada de chão, assim, tudo só assim, uma estradinha, né? E poucas casas tinha, hospital não tinha. E os médicos vinham, algum médico de fora, atendia em umas casas, assim, os primeiros anos. Eu me lembro muito daquele tempo lá, Era muito sofrido, o pai e a mãe lá. Tinha que serar tudo assim, uma cera, né? Pau lá, árvore.
para fazer um lugarzinho assim, era muito sofrido tudo. Ele trabalhava muito na roça, meu pai. A mãe, daí ela trabalhava em casa, mas também ia na roça também. Enquanto que nós estávamos assim muito pequenos, ela ficava em casa, depois não. Daí ela ajudava na roça também. Naquela época o meu pai plantava só milho e feijão preto e soja, ele plantava só naquela época mais, assim, outras coisas não, né? Daí para vender. Daí depois ele começou a criar porco também lá, aí compraram uns porquinhos, criaram, galinha também. Os vizinhos que moravam já antes lá eram muito unidos lá, sempre. Quando tinha que ir, porque a estrada não tinha nada, né? E daí então eles pegavam os vizinhos, entre vizinhos, e abriam uma estradinha, né? Mas era só para passar cavalo e carroça, né? Passava ali. E daí era só uns trilhinhos, assim, no meio tinha ainda fez mato até. E daí os vizinhos de novo se reuniam para roçar também, para deixar um pouco mais limpo, né? Para passar, para as crianças ir na aula também, né? E era longe para ir na aula, 3 quilômetros estava para nós ir na aula. E o pior ainda era tudo assim italiano, né? Assim, brasileiro, né? Vamos dizer. Assim. E daí eu não entendia nada, sabia só falar alemão. Como é que tu vai aprender na escola se tu não sabe nada, não entende o que o professor diz, né? Daí isso foi muito difícil para nós. Sempre falava tudo alemão, tudo. Eu e a minha irmã falamos ainda um pouco em alemão. Só o Ayrton, o mais velho, sabe falar um pouquinho. Daí minha mãe fazia daí uma fornada de cuca, daí quando ela sabia que eles vinham lá, né? E daí, quando estava tudo lá festejando, né? Daí ela vinha lá com uma bandejona de cuca e passava para as pessoas tudo. Ela estava cuca, né? Assim daí. Mas era sempre uma família alegre, todo mundo lá. Até os vizinhos lá em redor, tudo assim. E o pai e a mãe, eles muitas vezes, quando depois, mais anos depois, né? Daí vinha os tradoristas para abrir a estrada um pouco, aí já tinha trator, coisa. Daí a mãe fazia comida para eles vinham lá, almoçavam, até de noite pousavam lá na casa do pai. Daí a mãe fazia tudo para eles lá. Fazia às vezes um risotão. Eu me lembro muito da minha mãe que fazia aquelas cucas boas que ela fazia. Daí ela fazia assim, eles tinham pera bastante, pêssego, daí ela botava isso dentro. A mãe fazia torta boa, ela fazia torta boa. Só que eu não aprendi a fazer aquelas tortas que nem ela fazia. Não conseguia aprender. Daí ela tinha a receita lá do lado, daí ela dizia assim, raspuda, ela dizia que era uma xícara de manteiga, né? E assim por diante daí. Outra etnia que deixou fortes contribuições na formação da região foi a polonesa. Genoveva Kożorowski é uma das descendentes de poloneses que fala, canta, lê, escreve e traduz a língua polonesa e repassa às suas gerações para que essa riqueza seja preservada. O meu nome é Genoveva Kożorowski. Fui casada com Edmundo Kożorowski, em memória. E eu estou com 88 anos, com muito orgulho por ser polonesa, porque eu sou polonesa pura. O meu avô, o pai do meu pai, veio fugido da guerra. Com 12 anos ele veio para o Brasil. Tá? Então, o pai e a mãe sempre contam como é que era a tristeza, eles fugiram da guerra, né? São Miguel, quando eu vim no ano 80, então São Miguel já estava bem desenvolvido. Então o que estava precário é o nosso bairro, mas assim, da cidade estava normal, era quase suficiente para ser atendida por alguma coisa, né? Tinha médico, tá? E o nosso bairro, então, não tinha nada, não tinha nem capela, e para as rezas a gente rezava nas casas, e assim, tinha já moradores, bastante, até era apelidado, como é que era, bairro São Jorge, porque foi o padre Alpídio Magrin, que era vigário, e ele achou que sempre tinha bastante gente humilde lá nos barracos, aqui tudo, daí ele apelidou, que ele disse que São Jorge é protetor dos pobres. E ele deu esse nome, bairro São Jorge,
E a nossa capela foi da capela da igreja da paróquia, que era velha de madeira, daí a paróquia cedeu essa madeira. Daí nós construímos a capela. Ah, sim, bastante, e gostam muito de rezar. E são devotos, assim. O meu pai e a minha mãe transmitiam dos meus avós para eles, e eles depois transmitiam tudo para nós, né? No tempo da guerra. Que triste que era, né? Porque os poloneses ficaram aniquilados no tempo da Segunda Guerra Mundial por Hitler, né? Então, era na véspera de Natal, eles se reuniram e foram lá. Sempre a Nossa Senhora Częstochowa, que é em português, é Nossa Senhora Montes Claros. Eles tinham o quadro, eles só caminhavam com aquele quadro e imploravam, rezavam para ela dar um jeito para eles não morrer de fome. Então, começaram a se lamentar, choro, alegria, e tudo misturado. Era Natal, eles não tinham nada para dar para os filhos. Na guerra, era metade de polonês e metade dos judeus. Falam sempre que pereceram todos os judeus, mas nós poloneses, nós também perecemos, sofremos, a Polônia ficou sem nada. Então, muito pouco mencionam. Isto dói para a gente. Nós fundamos a etnia polonesa com o seu Orlando Mafiński, porque ele também, a família dele é de origem polonesa, né? Então, organizamos fazer o grupo de poloneses, porque lá na minha terra, lá era uma comunidade puro polonês, lá tinha. Então, eu comecei a lembrar as comidas típicas que faziam, os cantos, o vestuário, a dança, era muito bonito. Comecemos a se organizar e foi fundada essa etnia polonesa. A vinda do povo caboclo trouxe a miscigenação dos povos e da cultura no nosso município, enraizando atividades tropeiristas, corte da erva mate, do fumo, plantio de milhos e produção agrícola de subsistência. Aqui em São Miguel, eu cheguei em 1960. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com meu marido. Meu marido e meu filho mais velho, que tinha, nem 2 meses não tinha ainda. Aí depois que chegamos aqui também foi muito sofrido, porque tinha poucas casas, não tinha estrada. Para chegar aqui, eu vim pelo meio da roça, então quem me ajudou foi meu sogro. Eu tinha os meus 5 filhos, homem pequeno. O mais velho tinha 10 anos, o resto estava 2 aninhos, né? Foi feita uma casinha bem pequena, e ali nós ficamos ali, até que nós conseguimos comprar este terreno. Também foi muito sofrido para pagar, porque era só meu marido que trabalhava e o salário era muito pouco. Os terrenos também, naquele tempo, era como fosse hoje, 2,5 milhões, aquele tempo era R$250, né? E o salário era R$70. Nós plantávamos milho, feijão, arroz, porque nós trabalhávamos de agregado, sabe? Então nós ganhávamos uma parte e 3 partes eram do patrão, uma era nossa. Ajudou a construir a matriz agora, que tinha aquela igrejinha bem velhinha que tinha nessa... Ele trabalhava um pouco na prefeitura, depois trabalhou um pouco com os padres. E daí veio o emprego da Celesc, daí ele começou a trabalhar na Celesc. Era muito preconceito, eu com criança pequena, a gente saía para pedir alguma ajuda, a gente não era ajudado, tudo por essas formas mesmo, de ser preto. Eu não tenho lembrança desse mundo agradável, é tudo coisa assim de sentimento, sabe? Aí ia procurar emprego para meus filhos, daí primeiramente daí era órfão de pai, tinha preconceito, porque eu sei que sempre tinha aquele preconceito de negros. Era terra mesmo. Aí pra gente sair assim é muita dificuldade. Essa asfalto ali, a federal, não tinha também. Aqui não tinha. Tinha um trilho que daqui para baixo, que daí começou a chegar moradores, né? Nós descia ali, que até chamava o lugar de buracão. Tinha que descer e subir na valeta ali, para ir para alguns mercados, que tinha muito pouco, né? Era muito pouco. Era
Aqui assim era mato, depois vem vindo umas casas, e foi indo, povoando. Eu tenho 81 anos. Poucas vezes fui pro médico fazer umas consultas, mas o que eu aprendi de chá caseiro, eu me tenho com chá caseiro. Chá da horta, eu digo sempre, né? Se eu tomo remédio assim, mensal, não. Nenhum, nem para pressão alta, nem para pressão baixa, para nada. Então eu tenho muita fé, esse que já vinha dos meus avós, então. Mas eu não falo tanto dos meus avós, porque tem toda mistura nos meus avós, meus bisavós. Então eu não posso falar tanto, porque cada um falava da sua cultura. E daí, o mais que a gente é aquele que a gente viveu, né? Vimos a história de muitos povos sob o olhar e vivência de cada um. Mas como se deu historicamente essa vinda destes imigrantes para o Brasil e como isto influenciou de fato a cultura miguelolestina? Meu nome é Carlise Schneiders, eu sou historiadora de formação. São Miguel do Oeste, assim como todos os outros municípios aqui do Oeste Catarinense, foram municípios que foram colonizados no início do século XX. Essa colonização do início do século XX é uma colonização de segunda ou de terceira geração, porque as primeiras gerações dos colonos que vieram para o Brasil na forma de imigrantes, principalmente da Alemanha e da Itália, foram imigrantes que se deslocaram para o Rio Grande do Sul, naquilo que a gente chamou de colônias velhas. Então, nos municípios principalmente de Caxias do Sul ou de São Leopoldo. Na segunda e na terceira geração, essas famílias de colonos, como tinham muitos filhos e pouca disponibilidade de terra naquela região, elas foram se deslocando, primeiro para o Planalto Gaúcho e depois para o Oeste Catarinense. Nesse projeto de colonização, a gente ouve falar muito dos imigrantes alemães, dos imigrantes italianos, alguns poloneses, mas a gente acaba negligenciando algumas outras populações que já estavam aqui ou que vieram junto com esses colonos nesse processo de colonização, como os caboclos e os indígenas também. Quando a gente vai olhar para os registros cartoriais ou os registros de igreja, a gente vê que a população negra também estava presente aqui na nossa formação cultural. Mas como o discurso hegemônico não abarca essas populações, a gente pouco ouve falar deles. A história da colonização para o Oeste Catarinense, ela é primordial, justamente porque é ela que vai desenhar a nossa região do jeito que ela é hoje. Uma região majoritariamente agrícola, uma região que ainda preserva traços culturais de língua, de cultura, de dança, de música, dessas populações que vêm da Europa ali no século XIX, início do século XX, e acaba negligenciando um pouco essas outras populações que já estavam aqui ou que vêm para cá junto desse processo. Hoje a gente percebe que na nossa região, na nossa cidade, a gente já tem uma gama maior de celebrações da diversidade. Mas ao longo do tempo, a gente percebe que as construções identitárias são muito importantes não só para preservar e para celebrar, mas também para gerar uma consciência histórica nessas novas gerações que vêm chegando. E tentar linkar todas essas formas culturais, porque a cultura ela não é um fenômeno que acontece de forma isolada. A cultura é sempre um fenômeno que vai fazer uma mixagem entre aquilo que já existe e aquilo que está chegando. Este foi um breve recorte da rica contribuição que essas etnias deixaram para a formação cultural de nosso município. São valores cultivados no cotidiano. Histórias de pessoas que ainda se emocionam ao recordar da infância e que não medem esforços para perpetuarem suas tradições.